Sejam todos bem-vindos de volta. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Então, na aula passada, a gente viu, né, que as relações interpessoais ela tem um peso gigantesco no processo organizacional. As organizações só existem porque existe a interação, só existe porque existe a relação entre as pessoas, né? São essas relações, as relações entre as pessoas, que faz com que as organizações se desenvolvam, cresçam, né, e produzam. Então, são essas interações que faz com que essas organizações tenham produtividade. Mas como acontecem essas relações, né? Qual é o fator primordial para que isso aconteça, né? Então, como se sucede esses relacionamentos? Então, aqui nós temos uma palavra básica, chave, né? A gente costuma dizer que se o dinheiro é o sangue da organização, eu posso dizer que a comunicação ela é a alma do negócio, né? Então, a comunicação é tudo, né? As interações que existem dentro da organização, ela nasce, ela gera através da comunicação, né? Mas essa comunicação ela traz também diversos problemas, né? E é isso que vamos estar falando na aula de hoje. Então, comunicar, o que é comunicar? Outra palavra do latim, né, que significa comunicare, né, comunicare, que na realidade significa tornar comum, compartilhar mensagens. Então, comunicar é compartilhar. Compartilhar o quê? Ideias, informações, desejos, né? Então, comunicar é exatamente compartilhar, é tornar a ideia, tornar o fato comum, né? A comunicação é um processo em que compartilhamos significados por meio de transmissão e da troca de mensagens. A gente vai ver que essa transmissão acontece de diversas formas, né? Então, a pergunta que está aqui embaixo, né? Informar é igual a comunicar? Não, né? Porque muitas vezes você passa uma informação que ninguém entenda, né? Que ninguém entende. E aí o que acontece? Não houve comunicação, né? Comunicação é o que as pessoas entendem. Então, as pessoas entendem. Então, nesse caso, quando simplesmente o ato de informar não é comunicação. É preciso verificar se as pessoas entenderam aquilo que foi comunicado. Então, temos aí, de forma resumida, dois tipos de comunicação, né? A comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal, né, é aquela que nós demonstramos através da fala, né, oral e da escrita, né, através de relatórios, através de documentos, né? E a não verbal são aquelas que nós se expressamos através de gestos, né, de quadros, através de sinais, né, através de outros sinais sonoros, né, do som, por exemplo, são as comunicações não verbais. Então, vamos abordar agora esse tipo, né, de comunicação. A comunicação ela é um processo. E nesse processo existem os caminhos, né, os passo a passo. Então, o primeiro passo é que no processo de comunicação tenha o emissor, né? O emissor o emissor que nós falamos aqui é aquele que vai emitir, né? Aquilo que diz, né? Quem diz, na verdade, é o emissor, aquele que emite, né, a mensagem. E se ele emite para alguém. Então tem aí o segundo fator, né? O segundo fator que é o receptor, né? A pessoa que vai receber, né, essas informações. Então, nós temos aí o emissor e o receptor, mas para que haja um processo de comunicação, eu tenho que ter aí o canal por onde eu vou transmitir essa mensagem, né? Esse canal pode ser oral, né, gestual e tudo mais. Mas antes, né, o canal é o suporte, né? O canal é por onde eu vou passar essas informações, né? Por exemplo, a fala, né? O canal, a fala, né? O ar, por exemplo. E o código, né? O código é com quais sinais eu vou passar essas informações, né? É por letras, né? Por gestos, né? Para o meu receptor.
E a mensagem, o que esses códigos, né, levam de mensagem para o receptor, né? E aí nós temos o que mais? Nós temos aqui a verificação de um contexto, né, de um contexto onde essa comunicação ocorre. Mas é importante, né, que a gente verifica que nesse contexto existe aí o que nós chamamos de ruídos ou barreiras, né? Que são condições emocionais, que são condições físicas, condições ambientais, que interferem ou podem interferir no processo de comunicação. E essas barreiras, ela pode estar onde? Pode estar no emissor da mensagem, né? Por exemplo, a pessoa que está emitindo, ela tem dificuldade na fala, né? Ou a pessoa que está emitindo, ele não estava emocionalmente abalado, né? E talvez não consegue passar aquilo que ele pretendia passar, né? Talvez a pessoa tenha algum problema físico, né? Que não consegue determinar, definir aquilo que realmente queria passar. Mas essas barreiras também não estão só no emissor. O receptor também pode ter problema, né? E esse problema pode ser uma barreira, né, no processo de comunicação, né? Por exemplo, problema auditivo, né, daquela pessoa. Também problemas físicos, né? Problema de algum problema físico que essa pessoa tem, problemas emocionais, né? Essa pessoa pode estar embriagada, não está em si, propriamente dito, né? Ou pode estar com problemas sérios psicológicos, né? E aí não consegue captar aquela mensagem. Vocês já viram falar que ele está no mundo da lua, né? Então, a pessoa está aqui, mas está lá em São Paulo, né? Está lá no mundo da lua. Não está interligado, né? Então pode ocorrer falha no processo de comunicação. Mas não é só aí, tá, gente? Essa barreira de comunicação, ela pode estar também no canal, né? No canal. E aí nós temos aí o que? Os ruídos, né? Ruído de comunicação, barulhos, né? Excessivo no processo de comunicação. Temos questões ambientais, no caso de uma ligação telefônica, sinal ruim de internet. Então, isso pode interferir no processo de comunicação, né? Então, observe, e ainda mais tem um contexto, né? O contexto, aquela comunicação aconteceu, quando foi que ocorreu aquela comunicação. Tem muitas situações que nos leva a pensar de uma forma diferente, porque em época diferente, né? Na Bíblia tem a passagem lá que diz o seguinte: é mais fácil o rico, né? O rico não entrar no reino do céu do que um camelo passar ou seja, entrar no reino do céu do que um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Camelo que a gente conhece é um animal grande, né? Então a primeira ideia é que não tem como um camelo passar pela agulha. Mas levando isso no contexto histórico, camelo era uma corda grossa, né? Grossa que não passava realmente pelo buraco de uma agulha. Então, o contexto que aconteceu, aonde aconteceu ou sucedeu aquela comunicação é importantíssimo, né? Porque a gente precisa avaliar, né, como aconteceu, onde aconteceu, quais são os significados daquelas palavras naquele contexto, naquele momento. É importantíssimo. Então, gente, o processo de comunicação ele é muito melindroso, muito, digamos assim, problemático, porque, né, muitas vezes o problema pode estar no emissor, o problema pode estar no receptor da mensagem, o problema pode estar no canal, o problema pode estar no código. No código não consegue passar as informações que eu queria. Muitas vezes a mensagem, né, que eu passei, ela tinha duplo sentido e a pessoa não conseguiu detectar distinguir, né, aquilo que realmente está escrito. No livro didático de vocês, tem vários exemplos de textos, né, em duplicidades, que a gente não consegue tirar ali uma mensagem clara e objetiva, fazendo com que a pessoa tenha outra leitura, outro pensamento daquilo que está escrito. E quando nós falamos de relações interpessoais, isso é um pecado gravíssimo. Quando eu tenho um texto, quando eu tenho uma mensagem de duplo sentido, que pode trazer duplas interpretações e aí trazer problemas gigantescos para a organização. Então, a comunicação é o processo que faz a interação nas relações interpessoais, né?
As relações interpessoais existem porque existe o processo de comunicação. E precisamos ter ciência que esse processo de comunicação ele traz problemas, né? A gente precisa estar atento e verificar mecanismo de concepção para entender se realmente houve ou não aquela comunicação e se houve, se ela chegou da forma que eu queria que chegasse. É importante a gente ter isso. Então, nós temos aí o emissor, né? O receptor, temos as barreiras, né? A mensagem seria o bom dia aí, né? E o canal, né? Aqui foi o ar que ele utilizou para, ou seja, oral, que ele utilizou para fazer essa comunicação. Então, como nós falamos antes, né, as barreiras de comunicação ela pode estar no emissor, no receptor, no próprio ambiente ali, né, no canal. Então, fatores de interferência. Então, condições físicas, condições ambientais, condições psicológicas. Então, são as três condições. E aí a gente vai falar que tem mais ainda, né? Condições culturais. Então, tem pessoas que viveu naquela cultura e muitas vezes até palavras diferentes, e isso vai interferir no entendimento da comunicação num outro grupo, por exemplo, né? Então, nesse caso, né, no caso do emissor, nós temos a dificuldade de expressão, né? Então, uma pessoa que tem grande dificuldade de expressão, de se comunicar, pode trazer barreira na comunicação. Problemas com a linguagem, né? Palavras inadequadas, palavras que não passam a ideia do que a gente queria transmitir, suposições, né? Você entender uma coisa, supõe que seja isso e passa isso de forma equivocada para as pessoas também. Timidez, né? Receio de expressar opinião, aí é outro fator que danifica, né? Que traz aí barreira de comunicação, assim também como o medo, né? Então, é importante, quando a gente for se comunicar, a gente verificar se nosso autocontrole emocional, né? Como estamos? Será que eu estou conseguindo passar aquilo que realmente quero passar? Né? Então, o receptor também pode estar com problema, né? Então, problema em decifrar a linguagem, né? Preocupação, né? Preocupação com a família, alguém doente. Então, isso interfere no processo de comunicação. Distração no meio de trabalho. Comportamento defensivo. Então, é uma forma da pessoa se retrancar para se defender de alguma coisa, e isso vai interferir no processo de comunicação. Barulho naquele ambiente, né, condições físicas, isso vai interferir no processo de comunicação também. Barreiras psicológicas, né? Essas barreiras psicológicas podem estar tanto no receptor como no emissor da comunicação, né, da mensagem. Então, percepção diferentes, pessoas com conhecimento e experiências distintas costumam perceber o mesmo fenômeno de diferentes formas. Então, pessoas que tenham os costumes, né, diferentes, então eles percebem, né, de forma diferente aquele fenômeno que as outras pessoas percebem também de uma outra forma, né? As emoções, né, então poder influenciar na maneira em que vamos compreender ou passar a mensagem, né? Então eu lembro que teve um colega nosso, né, que foi ofendido por uma cobra, e o amigo, eles estavam bebendo, né? E o amigo dele correu para socorrer, foi na casa do gerente da fazenda e chegou lá, gerente, o Lirão mordeu a cobra, o Lirão mordeu, tá passando muito mal, né? Mas como assim que ele mordeu a cobra? Não, foi a cobra que mordeu ele, né? Mas ele estava tão atarefado, tão, né, emocionalmente abalado, que falou o contrário daquilo que ele queria falar, né? O emocional, ele é muito pesado. Isso aí pode trazer fatos inconsequentes, né, desastrosos no processo de comunicação. A desconfiança, né? A confiança ou não na mensagem pode gerar credibilidade ao emissor, né? Então, isso aí também, ou descredibilidade do emissor, né? Então, é importante você verificar também esses fatores, né? Porque isso interfere no processo de comunicação. No canal também existem barreiras, né? Barulho excessivo no local, interrupção de uma conversa, né? Interferência e erros na transmissão de rádio, TV, telefone, fax, dados de computador, falha na troca de informações, dentre outras, são alguns exemplos de barreiras, né, que pode danificar o processo de comunicação. Também tem a dissonância, né? Dissonância que é exatamente quando a comunicação verbal
e a não verbal se contradizem, né? E isso acontece muito, né? Eu lembro do julgamento da Suzane Stoff, não faz embora o nome dela assim, né? Mandou matar os pais, né? Ela no julgamento, o juiz reprimiu ela, dizendo que choro é esse sem lágrimas, né? Então, era um choro que não dizia que era um choro. Então, o que ela expressava não era aquilo que ela realmente estava sentindo, né? Então, muitas vezes, a nossa linguagem, a nossa fala, ela age de forma contrária àquilo que o nosso corpo está dizendo. Quando a expressão corporal comunica o contrário, né, da expressão verbal. E alguns elementos de comunicação não verbal, né? Isso interfere no processo de comunicação, porque muitas vezes eu falo uma coisa, mas o corpo está dizendo outra coisa, né? Então, o olhar, né? Tipo, o olhar significa muita coisa, né? O olhar, o sorriso, né? Os movimentos faciais, né? Assustar, né? Então você, a sobrancelha se levanta, a testa se franze, né? Então, nesse caso, traz aí uma comunicação, né, extra, digamos assim, e isso muitas vezes entra em confronto com aquilo que nós estamos falando, né? Movimentos corporais, sinais, tudo isso leva muitas vezes a se contradizer e pode trazer problemas no processo de comunicação. Então, aqui nós temos o fornecimento de informações, certifique-se a informação é correta, é importante verificar isso, né? Decida quem deve receber a informação, né? Será aquela pessoa? Não adianta se eu estou mandando, pedindo um cidadão, né, para ser servidor em recursos humanos lá na área de marketing, né? Então tem que tratar isso com recursos humanos. Escolha o método de comunicação mais adequado, né? Então, é importante, né, que geralmente nos órgãos privados e públicos, o meio de comunicação mais adequado é o escrito, né? E aí a gente costuma dizer que a palavra voa, a escrita fica, né? Então, geralmente dê preferência pelo escrito, né? Exatamente para evitar qualquer tipo de ambiguidade e até questão de prova daquilo que você fez. Determine quem deve passar a informação. Verifique se a informação foi recebida e compreendida. Acompanhe para verificar que atitudes foram tomadas. Alguns atos que podemos verificar, né, no processo de comunicação. Então, as dimensões comunicacionais nós já falamos, né, que a comunicação verbal mais a comunicação não verbal, ela forma a comunicação sistêmica, né, onde, né, a combinação dos dois ela não pode se contradizer, né? Então, é a combinação da comunicação verbal, língua, ou código, entonação e altura de voz, e da comunicação não verbal, linguagem corporal, né? Isso, a junção disso pode trazer uma comunicação sistêmica. Mas o que muitas vezes acontece é que a gente não se policia da comunicação não verbal e acontece que falamos uma coisa e agimos de uma outra forma. Dicas para facilitar a comunicação verbal. Boa articulação das palavras, né? Boa dicção é importantíssimo. Isso aqui não significa que eu devo falar bonito, que eu devo falar palavras difíceis, não, né? Significa que eu consiga expressar, né, com as palavras que todo mundo entenda. Então, pronunciar de forma mais assertiva as palavras é essa articulação que nós falamos. O uso adequado da linguagem portuguesa, né? E aí, quando nós falamos de uso adequado, algumas palavras devem ser evitadas no contexto organizacional. Por exemplo, as gírias, né? Palavras que a gente não consegue, né, entender, ou seja, ela tem sua limitação a um certo grupo de pessoas. Então, são palavras que devem ser banidas aí do sistema organizacional. Expressar-se logicamente e racionalmente, é claro e evidente, né? Sempre que possível, realizar o feedback, né? Verificar se a pessoa entendeu, né? Geralmente a gente passa um memorando, passa um ofício,
para um órgão, a gente liga depois perguntando se recebeu esse ofício, se entenderam aquilo que estava escrito naquele ofício. Então, isso nós chamamos de feedback, né? O retorno daquilo para verificar se realmente aquilo que a gente passou era aquilo que o receptor entendeu, né? Que realmente fosse. Então, isso é importante. O significado das palavras não está nelas mesmas, mas nas pessoas, no repertório de cada um, e que ele permite decifrar e interpretar as palavras. Então, muitas vezes, a gente fala uma coisa, mas depende, né, da vivência do receptor para entender aquilo que nós falamos, né? Por exemplo, uma pessoa, né, de alto nível em termos de escolaridade, né, fazer um texto muito rebuscado vai dificultar o entendimento de uma pessoa que tem lá um nível baixo de escolaridade, né? Então, quando nós podemos dizer assim que não houve comunicação entre esses dois, por mais que tenha lá palavras rebuscadas, palavras bonitas, né? Talvez nunca vistas ali, mas isso dificulta o entendimento, né? E a gente sabe que a comunicação não é o que falamos, é o que os outros entendem. Então, se eu falo uma coisa e a pessoa não entende, então não houve comunicação, né? Então, eu preciso realmente certificar se aquilo que eu comuniquei foi aquilo que deu para entender, ou seja, se aquilo que foi que realmente o que eu queria passar, né? Nós falamos na aula passada que o que você diz, né, só impactua 7%, né, nas causas, né, naquilo que a gente quer falar. Então, a forma, né, ou seja, a palavra que eu pronuncio, simplesmente a palavra em si, ela só tem 7% de impacto, né? Já a forma como eu me expresso essa palavra, né? Aí sim, tem aí 38%, né, dos impactos e 55% do restante, né, dos impactos está ligado à postura pessoal, né? O corpo fala. Então a gente tem que se policiar muito quando se tratar do processo de comunicação, porque o corpo fala. E quando nós mudamos essa comunicação para o escrito, tudo se torna mais difícil, porque os recursos eles são mais limitados, né? Então, quando a gente, por exemplo, nossa, né, você vê que a sobrancelha aqui subiu um pouquinho, nossa, houve um franzino na testa. Então, observa que claramente você viu que eu fiquei assustado, né? Mas lá no papel não tem como levantar a sobrancelha e colocar aqui o franzino na testa, né? Então eu preciso utilizar artimanhas, né, para fazer com que as pessoas entendam mais ou menos isso que eu me expressei agora. Então por isso que o corpo fala. E quando eu falo na comunicação escrita, que vamos abordar um pouquinho também mais na frente, o cuidado é maior. É maior. Então, nós temos aqui os 10 mandamentos das relações humanas. Então, fale com as pessoas, né? A educação, boas maneiras. Não há nada tão agradável e animado quanto uma palavra de saudação, particularmente hoje em dia, quando precisamos de mais sorrisos amáveis. Principalmente nesse momento, nós estamos ainda vivendo uma pandemia, né? E aí ficamos aí 2 anos afastados, praticamente 2 anos afastados do nosso trabalho, no trabalho remoto, né? Então, falar com as pessoas é muito importante, né? E um bom dia, uma boa tarde, tudo bem, né? Agora, esse tudo bem, muitas vezes, quando não acompanhado de um sorriso no rosto, parece que não está tudo bem, né? Então, olá, tudo bem, né? Olá, tudo bem? Parece que não está bem, né? Então, o corpo fala, né? A gente precisa entender isso. O segundo mandamento, sorria para as pessoas, né? Isso significa ter receptividade. Lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e somente 14 para sorrir, né? Então é mais fácil, dá menos trabalho a gente sorrir de ficar com a cara expressamente brava, né? Terceiro, chame pelo nome. Aí tem uma identidade, né? A música mais suave para muitos ainda continua sendo o próprio nome. É importante que a gente chame. As pessoas têm uma mania de chamar por apelido, né, por nomes, muitas vezes até obscenos no meio de trabalho. Então, chame pelo nome, né? O respeito à pessoa, o respeito ao nome da pessoa é importantíssimo. Quarto mandamento, seja amigo e prestativo, ou seja,
ter responsabilidade, está lá na necessidade, né? O homem é um ser sociável. Então, se você quer ter um amigo, seja um amigo, né? E para uma organização, eu preciso criar esse grau de amizade, até para a questão da aprendizagem mútuo, para a ajuda mútua. Então, a gente precisa estabelecer essa relação. Seja cordial, autêntico, né? Fale e age com toda sinceridade. Tudo que fizer, faça com todo prazer no ambiente de trabalho. Isso é importantíssimo. Interesse sinceramente pelos outros. Mostre que as coisas da qual gosta e com as quais se preocupam também têm valor para você, de forma espontânea, sem precisar se envolver diretamente. Então, é o interesse pelos outros, né? A empatia. Né? Se eu vejo que as pessoas estão precisando de mim, por que eu não posso ajudar aquela pessoa? Né? Outro dia pode ser eu que estou precisando de ajuda. Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Né? Então, os líderes elogiam, sabem encorajar, dar confiança e elevar os outros. Né? Então, muitas vezes, quando a gente. Os elogios são públicos, né? Mas quando for criticar uma pessoa, é importante que seja em particular. Né? Até porque tem a questão emocional ali, né, de relações interpessoais. Oitavo, saiba considerar os sentimentos dos outros. Ter empatia. Né? Empatia é se colocar no lugar do outro, sentir, né, as dores dos outros e assim procurar entender o que realmente aquela pessoa está sentindo para que a gente possa ter ali a motivação de resolver aquele problema. Então, existem três lados em qualquer controvérsia: o seu, o do outro e o que está certo. É importante verificar isso. Nono mandamento: preocupe-se com a opinião dos outros. Três comportamentos de um verdadeiro líder: escute, aprenda e saiba elogiar. Então, escutar, a gente vai ver na frente, é uma dádiva da comunicação. Né? E a gente vai mostrar que, às vezes, né, nós fomos criados, de uma certa forma, para ouvir mais. Né? E ouvir mais do que falamos. Décimo, procure apresentar um excelente trabalho. Transparência. O que realmente vale nessa vida é aquilo que fazemos para os outros. A fé sem obra é morta. Olha só que coisa mais maravilhosa, né, gente? Então, é aquilo que nós fazemos que é o resultado expresso do nosso trabalho. Né? E aqui já diz, né? A fé sem obra é morta. Não adianta você ir para a igreja, orar, orar, orar e não praticar o bem, não praticar as boas obras. Né? Ao fazer um excelente trabalho, as pessoas não vão perguntar quanto tempo durou, mas perguntarão quem foi que fez aquele trabalho. Então é importante que a gente deixe, né, os nossos melhores resultados. E algumas palavras mágicas, ela aparecem no processo de relações interpessoais, né? E é importante que a gente coloque essas palavras em mente, porque elas realmente são palavras mágicas. Então, em vez de dizer sinto muito, mas não sei, não entendo isso, não sei explicar. Então, em vez de dizer isso, né, eu posso falar assim: eu vou me informar sobre o assunto e passo. Né? Em vez de dizer é só isso, é só, fale assim: mais alguma coisa que eu posso ou que eu poderia fazer pelo Senhor? Posso ajudar em algo mais? Né? Outra questão: em vez de dizer ligue mais tarde, ligue depois, utilize retornaremos a ligação assim que for possível. Né? Um momento, por favor. Fale: o senhor poderia fazer a gentileza de aguardar um momento, pois estou numa outra ligação. Né? É necessário que o senhor traga a sua identidade CPF. Ou seja, você tem que trazer a sua identidade, o CPF. Você tem que trazer. Não, senhor, é necessário que o senhor traga a sua identidade. Né? Essas frases imperativas, elas soam muito mal no processo de comunicação entre as pessoas. Né? O senhor não está sendo claro nas suas colocações. Né? Em vez disso, eu vou dizer: o senhor poderia fazer a gentileza de repetir para que eu entendesse melhor? Olha, isso não é comigo. Em vez de dizer isso, fale assim: vou encaminhar a pessoa responsável. É, é uma coisa mais simples, direcionar as pessoas. Não, eu não sei. Imagina a pessoa chegar no seu ambiente de trabalho: não, isso não é comigo. Tá, mas é com quem? Então, eu preciso também estar ajudando as pessoas. É empatia isso.
O senhor tem que entender que as coisas não é assim, né? Em vez disso, sugiro que o senhor, né, é necessário que o senhor, né, norma da empresa. Isso que a gente observa, ouve direto, né? É norma da empresa, senhor. Não posso fazer mais nada. Então, utilize, em vez disso, que sentimos muito, mas isso foge às nossas possibilidades no momento. Né? Então, algumas palavras mágicas, né? Ela vem trazer, né, uma comunicação mais assertiva, de uma forma que eu resolvo o problema do cliente, sem deixar aquele rancor, aquela raiva de mau atendimento. Né? Aqui nós temos o porco espinho, né? Na era glacial, quando as pessoas, os animais, precisavam se juntar, né, para se livrar do frio intenso daquele momento, os porco-espinhos teve um problema, né? Então era difícil eles juntar. Mas foi necessário que eles se juntassem. Então, os espinhos aqui, eles se referem às diferenças que cada um de nós temos. Né? Somos diferentes com cada um. Né? Ou seja, pensamos diferente, mas é preciso se juntar isso, né? Até por uma questão de sobrevivência, como foi do porco espinho na era glacial. Né? Então, mesmo com as diferenças, mesmo com as feridas, é necessário que nós se juntamos para desenvolver, para criar, para ter a produtividade e assim ter nosso sustento, nossa felicidade, nossa família funcionando de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente se espera. Então, nós temos também aqui os comportamentos, né, assertivos, afirmativos, o controle de si mesmo, que a gente vai falar mais na frente sobre isso, lá na inteligência emocional, vamos tratar bastante sobre isso, né? Tomar as suas próprias decisões, confiante e capaz de agir sem hostilidades, que é a pessoa que age de forma assertiva, afirmativa, né? É aberto e flexível, muda de opinião quando necessário, né? Aquela pessoa que fica a marreta que fica ali, é isso e pronto, não. A pessoa é capaz de mudar, né, a sua opinião quando vê que realmente é justificável, né, aquilo. Espontâneo na expressão de seus sentimentos e emoções, né? Estabelece muito bem os seus próprios direitos, né? E verdadeiramente preocupado com os direitos alheios, né? Então, pensa em si, pensa nos outros, tem sentimento positivo a respeito de si mesmo, responsável pelos seus erros e enganos, né? Diz, não me importo, né? Que às vezes tem situações que a gente tem que agir dessa forma, né? Comportamentos assertivos, vantagem, né? Enfraquece ou até inibe a atenção e a ansiedade, né? Esse é o assertivo. Age por iniciativa própria, né? Por mais que recebe opiniões, mas quem está no comando é o meu próprio eu, né? Eu que a última decisão é minha. Né? Aumenta o senso de valor como pessoa, reduz a ansiedade e culpa, e aí certos problemas somáticos se reduzem à medida que a sessão, né, que a sessão progride. Dores de cabeça, fadiga geral, problemas cardíacos. Então, quando a gente trabalha de forma assertiva, menos tensionado, né, isso é até bom para a nossa saúde. Né? É bom para o relacionamento e mais melhor ainda para a nossa saúde. Então, a atitude de alto prestígio, né, comportamento adequado, feedback, isso faz elevar a nossa autoestima. Né? Então, isso é bom para a nossa saúde. Então, aqui nós temos vários tipos de personalidade. Né? Nós temos aqui a pessoa, o agressivo, né? Caracteriza-se pela necessidade de dominar o outro, é rude, intimidativo, impõe ideias, desrespeito, intolerância, autoridade, deprecia o outro, não ouve, interrompe, arrogante. Aqui é o eu cego, né? Nós falamos lá atrás, na aula passada, o eu cego, os agressivos. E tem também as pessoas que são classificadas como passivo, caracterizado por não querer desagradar o outro, subestima-se, dificuldade em dizer não, foge dos conflitos, confuso, vítima, não encara os problemas. Acho que você deve conhecer alguém, né, com essas características. O passivo-agressivo é o comportamento misto, né? Ele é autoafirmação, manipulador, humor irritante, lacônico, né? Que é aquele que é breve, conciso, exasperado, né? Aquela pessoa irritada,
sarcástico, né, que detona os outros, chantagem emocional, depressivo, né? Então são tipo de pessoas que só vêm contribuir negativamente, né, para a formação da equipe. E o assertivo é aquele que constrói relações eficazes, bom negociador, é autêntico, direto, expressão de ideias e sentimentos, ele é empático, é honesto, voz firme, ouvinte e descontraído. É uma pessoa que todo mundo gosta de estar ali naquele ambiente. Então, o comportamento assertivo ele permite a você expressar suas necessidades, pensamentos e sentimentos de forma honesta e direta, sem violar os direitos dos outros, né? Aí diz Shelton e Porton, né? É, é a mesma coisa dizer que sem medo de ser feliz, né? E a escuta, né? Como nós falamos, dentro do processo de relações interpessoais, a escuta ela é primordial, né? Então, você tem o hábito de escutar atenciosamente, e é importante que escutar, né, e ouvir existe diferença, né? Então, ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Ouvimos o que é dito no campo do significado estrito das palavras. Escutar requer treino, autoconhecimento e conhecimento do outro. Escutamos sem precisar ouvir. Escuta-se o verbal e escuta-se o não verbal, né? Na realidade, escuta-se o não verbal, as entrelinhas, o olhar, o gesto, a pessoa com quem interagimos, né? Então, isso aqui é importantíssimo, né? Porque muitas vezes as pessoas ouvem, mas não escutam, né? Apenas ouve o barulho em si, né? Mas não mergulha no significado daquilo, não mergulha no entendimento, na necessidade, da importância daquele pedido, daquela palavra, daquela atitude, né? E nós precisamos escutar as entrelinhas, né? E aí eu costumo dizer que Deus foi tão generoso conosco que deu dois ouvidos, né, para a gente ouvir, né, duas vezes, né, antes de falar. Então, ouvir mais, né, ouvir mais do que e falar menos, né? Ou seja, ouvir mais as pessoas e não só ouvir, mas escutar, né? E esse escutar implica em perceber, ouvir e complementar a escuta por meio de perguntas. Como saber se o meu interlocutor entendeu o que eu disse, né? Fazia aí o nós chamamos de feedback, né? Verificar se outras perguntas para ver se aquela pessoa entendeu o que nós expomos, o que nós falamos. Como saber se compreendi o que alguém quis me dizer, né? Nós falamos aí que é através do feedback, né? E outra coisa importante é a percepção, né? Que está ligada à escuta, ao modo de como vamos ver ou entender, né, as pessoas. Então, perceber é adquirir informação por meio dos sentidos do que está acontecendo e do que as outras pessoas estão fazendo, mesmo sem se comunicar diretamente com elas, né? Então, a percepção ela é inerente ao ser humano e se torna fundamental para a comunicação, a coordenação e a cooperação de um grupo de trabalho. Então, a percepção é outro fator importantíssimo, né? E essa percepção, ela adentra, né, em nós através dos órgãos dos sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. E nessa percepção também existem as interferências, né? Interferências físicas, envolvem os interlocutores e pode ser problema de saúde, limitação dos sentidos. Interferências psicológicas, envolvem questões conscientes e inconscientes, como o estado emocional e afetivo, medos, traumas e estresse, né? E também as interferências ambientais, iluminação, distância, barulho. Então, isso interfere também na percepção, né? Outros fatores também que interferem na percepção os fatores culturais, né? Envolvem preconceitos conscientes e inconscientes também, é claro, né? Valores, hábitos, costumes, estereótipos, idioma e linguagem. Então, os fatores culturais também interferem na percepção, a forma como a gente vê as coisas, né? Muita a cultura, nossa convivência com outras culturas, né, diferente da nossa, e isso pode trazer também interferência. Isso acontece nas organizações, tem pessoas de culturas, religiões,
vivências diferentes, né? Então, isso é evidente que vai haver conflitos. Vivenciais, outras interferências, né? Que nós falamos agora há pouco, né? Experiências anteriores que influenciam a percepção. São positivas, realizações negativas, perdas. Né? Algumas situações que a gente pode colocar. Então, a percepção, ela nasce aí na visão, audição, tátil, olfato, paladar, e a gustação, né? E existe um processo interno que vai criar aí a nossa comunicação, né? E nesse processo existe aí as interferências culturais, né? As interferências de vivências, e a partir daí a gente vai expressar de acordo com aquela modificação, naquele entendimento que eu tive, levando em consideração meus conhecimentos anteriores. Né? Então existe aí um conjunto de filtros, né? Que diferencia a forma de ver o mundo, né? E aí tudo isso dentro de um território, mapa, né? Os filtros sociais, culturais, linguísticos, e isso vai interferir, como nós já falamos antes, né? O mapa não é um território, é uma representação desta realidade, né? É um modelo pessoal representativo do fato ou da experiência no mundo exterior, né? Então, o mapa, né? Aquilo que a gente pensa, né? Pensou, uma sequência que a gente dá naquele pensamento, que vai ser baseado em nossa vivência, em nossa história de vida. Há grande diferença entre o mundo e a nossa experiência do mundo de acordo com o nosso mapa, né? Mundo, realidade. Então, existe essa diferença, né? Que é, é, o que acontece, né? O que acontece no mundo e aquilo que eu vivenciei, as minhas experiências, isso aí pode interferir no processo, né? Então, aqui nós temos uma junção, né? De visão, audição, ou então o olfato, tato, paladar, né, o sinestésico, voz doce. Né? Então, voz doce é a forma como a pessoa se expressa, né? Não é a voz que é doce, né? Mas é a forma que a gente vê o mundo, né? A forma diferente. E aqui nós temos algumas ilustrações que vai dizer, né? Que vai o que você encontra. Então, as pessoas que olham aqui vê madeira, vê um casal na beira do rio, mas tem gente que vê um bebê aqui, né? Aqui do outro lado, pessoas vão falar que vê cachorro, né? E outros vão falar que vê toalha. Né? E você? Né? O que, que você está vendo aí? Também, da mesma forma que nós temos. Aqui tem pessoas que vê um homem com um lenço na cara, né? E tem pessoas que vê uma mulher com um homem. Né? Aqui tem pessoas que vê uma taça e tem outras pessoas que vê duas pessoas, uma frente para o outro. Né? Aqui tem pessoas que vê um coelho, outros vê um pássaro. Né? Então, existe, né, uma diversidade de formas, né, que isso traz uma influência, está influências passadas. Aqui, né, se você for falar a cor, né, das letras, dos nomes que estão aqui, você vai se confundir. Então, aqui nós temos a cor verde, que está escrito amarelo, né? Preto. Então, se você for falar seguidamente, você vai confundir o que está escrito com a cor. Né? Porque nossa mente não está preparada para isso, ou seja, nós não fomos criados, não estudamos essa sequência, né, do jeito que ela é. Aí mais um animalzinho, se você não olhar bem, pensa que é um leão, né? Mas olhando para a cara é um cachorro. Aqui tem pessoas que veem um lago, né? Uma cachoeira. Aqui eu estou vendo cavalos, né? Tem aqui no mínimo uns 5 cavalos aqui, né? Aqui tem a cabeça de um, vocês estão vendo aí. Aqui tem outro, né? Aqui tem mais um pequenininho, filhotezinho, né? Aqui aparece mais a cabeça de outro, né? Aqui. Então tem 5 cavalos aí, mas a pessoa que muitas vezes por desatenção, por não estar em espírito emocional de paz, ele não consegue enxergar todos os animais que estão aí. Aqui, se você olhar, né, aqui a gente vê um sapo, né? Se você olhar de imediato, vê um sapo. Né? Mas é um sapo mesmo, a pergunta, né? É um sapo, né? E agora você vê que é um cavalo, né, na realidade. Aí a pergunta é um sapo ou um cavalo? Né? Então aqui é importante, né, a gente verificar, porque dependendo do ângulo em que olhamos, qualquer uma das respostas é verdadeira. Pode ser um sapo, pode ser um cavalo. Né? E é assim que normalmente agimos em nossas vidas. Avaliamos situações sobre o nosso ponto de vista, nosso único ponto de vista,
descartando outras possibilidades e visões diferentes da nossa. E aí nós fazemos o quê? E aí é que cometemos erros, né? E julgamos e somos inflexíveis, porque só olhamos o nosso lado, não olhamos o lado do nosso irmão, né? Não olhamos outras vertentes para chegar numa conclusão, só cremos na nossa verdade, só vemos a vida através de nossos óculos, né? Só ouvimos o que nosso ego fala. E aí tudo está em nós, né? Na realidade, aqui um outro sentido, né? Tudo está em nós, né? Então a beleza do mar, né? A beleza dos rios, só é bela se dentro de nós aquilo for belo, né? Então, ou seja, a beleza de uma flor, né, não está na flor, mas está dentro de mim, né? Então, se eu achar que aquilo não é belo, para mim não tem valor nenhum, né? Então, tudo está em nós. O belo só existe se eu conseguir vê-lo, enxergá-lo, senti-lo, né? A gente tinha aqui um filme de inspiração, mas é um pouco pesado, ele não roda aí para vocês, né? Então, o desenvolvimento de aptidões para um relacionamento com mais eficiência com os outros nos leva a trabalhar, né? Como ouvir, como informar, como elogiar, como dialogar com as pessoas, como avaliar, como disciplinar, né? Então, é exatamente essa percepção, a forma, né, de entender, conhecer as pessoas. O que eu estou falando, ela vai trazer fatores, né? Ou seja, vai trazer mecanismo de como entender essas pessoas, né? Então, isso seja ouvindo, né? Como vou informar, como vou elogiar, como vou dialogar, como vou analisar, avaliar, disciplinar aquelas pessoas, né? E aqui nós temos algumas forças, né, que restringem e as forças que não restringem essas relações, né? Então, a força que restringe vaidade, apatia, né, preguiça de atender as pessoas, né, indiferença, dependência, né, timidez, né, outro fator. Eu era muito tímido, então eu vi que isso me atrapalhava muito. Eu tive um jeito de curar disso, né? A manipulação, então, são fatores que restringem, né, as nossas relações interpessoais. Forças que impulsionam, né? Então, a empatia, né, a motivação, a iniciativa, a competência, né, o apoio, são as forças que impulsionam, né, as nossas relações interpessoais. Então, na aula de hoje era isso, né? Reveja, se for possível, o vídeo, coloque, acima de tudo, em prática aquilo que nós já falamos até agora e não perca as nossas aulas sobre inteligência emocional, né? Uma aula importantíssima que vai contribuir muito para a formação de vocês. Até a nossa próxima aula.